do Senhor. Privilégio estarmos novamente aqui falando sobre as práticas devocionais. E hoje nós vamos estar falando sobre a prática da confissão, né? Primeiro vamos orar, agradecer ao Senhor por essa palavra, né? E que o Espírito Santo possa estar ministrando no seu coração. Senhor, meu Deus e querido Pai, muito obrigada pelo privilégio da vida. Obrigada, Pai, pela tua misericórdia. Obrigada, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado e que nesta hora agora nossa mente esteja cativa ao Senhor e que seja o Senhor a falar aos nossos corações, que o teu Espírito ministre em nós, Pai, e que através da tua palavra nós sejamos libertos, nós sejamos restaurados, curados e que a nossa vida seja para a honra e glória do Senhor. Então, o texto base que nós vamos estar falando está lá em Salmos 51, no versículo 1. Quem puder acompanhar através das suas Bíblias, né? Vamos lá para Salmos. Então, Salmo 51, a palavra do Senhor no versículo 1, nos fala assim: Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga a minha transgressão. Essa é a versão da minha Bíblia, a que eu coloquei aqui para vocês. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Amém? Vamos para o próximo slide. Então, vamos falar um pouquinho sobre a arte. A arte, né, de se apresentar constantemente diante do Senhor, né? Para se declarar culpado dos nossos pecados pessoais e alguns pecados específicos, né? Repreendido pela boa consciência e pela palavra de Deus e pelo Espírito que vai, né, nos convencendo dos nossos pecados, que vai, né, nos trazendo à memória o que nós aprendemos da palavra do Senhor. E qual é o propósito de tudo isso? Obtermos o perdão e sermos purificados. Então, a confissão verdadeira, ela remove a crise provocada pelo pecado e restaura a comunhão perdida. Por meio da confissão, é possível nós mantermos a higiene da alma, segundo o autor aqui, né? Então, o que a prática da confissão nos leva, né? Primeiro, através da palavra, nós começamos a adquirir algumas consciências, né? E quando nós praticamos algum pecado ou algo que confronta a palavra, o Espírito ministra no nosso coração e nos incomoda com aquilo, né? E a importância de nós colocarmos diante do Senhor essas nossas fragilidades, esses nossos pecados, para que o Senhor possa vir com a cura, né? E manter a nossa alma limpa. Amém? Então, vamos lá. Desculpa. Então, lá em 1 João, no capítulo 2, no versículo 1. Vamos lá até 1 João. Quem está com as suas Bíblias e puder nos acompanhar, quem tiver suas dúvidas,
quiser ir colocando para a gente estar respondendo depois, né? Ou logo na sequência. Então, a palavra do Senhor diz assim: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai. Que é quem? Jesus, né? Então, aqui a palavra nos fala que para nós não pecarmos, mas se nós pecarmos, que a gente tem um advogado que intercede junto ao Pai. E esse advogado é o nosso Senhor Jesus. Então vamos lá. A confissão de pecados é uma bênção e um direito outorgado por Deus para uso contínuo até que venha o Senhor e a nossa glorificação. É providência divina para sanar as fraquezas cometidas ao longo da caminhada cristã. O texto bíblico que mais encoraja a prática da confissão é este. Está lá em 1 João, né? No capítulo 1, vamos lá? 1 João, capítulo 1. Versículo 9, nos fala assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, que bom que nós, que é saber, né, que nós somos falhos, nós somos pecadores, essa é a nossa condição, né, mas que nós temos um Deus, né, que tem misericórdia, que nos dá, né, o direito de nos arrependermos, né, e nos encoraja aí a confessar esses pecados e para que possamos ter comunhão aí com o Pai. Vamos para o próximo. Então, às vezes nós ficamos nos perguntando, né? O que confessar? Que confessar? É preciso tomar cuidado com a confissão formal, a confissão vaga, desacompanhada, né, de convicções reais. Aqueles chavões que a gente, Senhor, né, aquelas coisas decoradas, que na verdade não chegou, né, ao que o Senhor deseja de nós, que é o arrependimento mesmo. Quando quando a gente se arrepende verdadeiramente, a gente se rasga diante do Senhor, sem palavras vagas, é aquela coisa intensa, é algo de coração, né? E aqui o autor fala que o indispensável é o arrependimento. A confissão deve ser consciente e precisa. Mas muitas vezes temos dificuldade de confessar. Nós não sabemos exatamente o que declarar diante de Deus. E com a ajuda desses textos, né, vamos fazer uma relação daquilo que nós podemos e devemos confessar ao Senhor. Eu coloquei algumas coisas aí um pouquinho mais para frente do que nós devemos, né, nos achegar ao Senhor e derramar mesmo para que nós possamos ser ministrados pelo Espírito, para que Ele nos convença, né, das nossas fraquezas e para proporcionar aí mudança e andarmos tranquilamente, né, em paz. Eu acho que esse é o que nós buscamos, né, caminharmos em paz, em comunhão aí com o Senhor. Então, o próximo texto que nós vamos estar lendo, né, está lá em Levítico, no 5:5. Vamos até lá?
Então, Levítico, no capítulo 5, 5. Então, lá está escrito assim: será, pois, que culpado sendo numa destas coisas, confessará aquilo em que pecou? Então, aqui está falando, né, para nós confessarmos o pecado cometido. Deus exige que nós falemos, né, o que nós pecamos, para a gente poder trazer à luz a verdade. Aí sim, quando a gente traz a verdade à luz, aí Deus tem liberdade para estar nos curando e nos restaurando. Confesse a pecaminosidade latente, mesmo que não tenha chegado ao ponto de satisfazer sua vontade, é justo colocar diante de Deus o potencial pecaminoso de que é portador. Então, aqui está dizendo que mesmo nós não tendo cometido o pecado, né, não efetivado o pecado, mas aqui ele está dizendo que nós somos portador do pecado. Há um potencial para pecar. Então, é justo que nós coloquemos isso diante do Senhor, né? Porque lá em Salmos, vamos lá em Salmos, no 38, 17, vamos ver o que o salmista nos diz lá. Salmos 38, no versículo 17. Pois estou prestes a tropeçar, a minha dor está sempre perante mim. Essa versão que eu coloquei aqui está assim: estou a ponto de cair e a minha dor está sempre comigo. Então aqui o salmista ele está confessando que ele pode cair, que ele está para cair, né? Davi estava falando isso nesse salmo. E lá no 51, vamos um pouquinho mais para frente, no 51, no versículo 3. Vamos ver o que o salmista, o rei Davi, nos fala. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Né? A versão que eu coloquei aqui é a mesma. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Então, mesmo que seja uma fragilidade nossa, que nós não tenhamos caído, mas que possamos colocar isso diante do Senhor, para que Ele possa nos ajudar. É só Ele pode nos ajudar, nos restaurando, né, tirando aquilo da nossa cabeça, porque Satanás ele vem e faz aquela confusão. Tem a nossa vontade, mas também tem, né, o espiritual. Nós sabemos que, né, o inimigo ele fica ao nosso derredor, né, como um leão, para querer que nós caiamos mesmo, ok? Vamos para os próximos slides. Deixe seus comentários. Interaja aqui conosco. Então, vamos para o próximo, para o terceiro, né? Confesse o seu envolvimento com a estrutura pecaminosa deste mundo e com o pecado dos outros. Então, lá em 1 Timóteo, no 5, nos fala assim, vamos lá. Quem estiver com as suas Bíblias e quiser nos acompanhar, vamos até 1 Timóteo. No capítulo 5, no versículo 22, nos fala assim: a ninguém imponhas precipitadamente as mãos, nem participe dos pecados alheios. Conserva-te a ti mesmo puro. Então, eu coloquei aí alguns exemplos que às vezes a gente não acha, aqui não tem nada, né? Mas aqui eu coloquei os pais que irritam seus filhos, né? Nós estamos contribuindo para que eles se irem, né? O marido, às vezes, ou a esposa bruta ou um pouco egoísta, né? Contribui para que o outro, né? O cônjuge, né? Seja infiel devido à atitude do outro. Não justifica, mas às vezes a gente
acaba empurrando, né, ou colaborando para que o outro peque, né? Os patrões ricos e sovinas que podem causar desânimo ou rebeldia em seus funcionários ou nos seus liderados, enfim. Os governos injustos, né? Que às vezes acaba levando, né, a rebeldia do povo, a rebeldia da população, a indignação da nação, né? E então é a estrutura pecaminosa deste mundo, aliado ao pecado dos outros, né? E lá, vamos lá em Isaías, vamos ver o que Isaías fala para nós no capítulo 6, versículo 5. Vamos até lá? Então, Isaías nos fala assim: Então disse eu, ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, ó Senhor dos Exércitos. Então aqui Isaías estava, né, confessando também que ele era um homem de lábios impuros e ele vivia no meio de pessoas de lábios impuros, que é o que acontece conosco hoje. Não tem como nós nos fecharmos em uma redoma, né, porque nós fazemos parte desse sistema. Claro que em oração nós colocamos isso diante do Senhor, né, para que ele nos guarde, nos livre e que o Espírito dele sempre nos incomode quando haja algo, né, que não que confronte a palavra de Deus, ok? Outro item aqui, para nós confessarmos, deixa eu me colocar aqui mais para baixo. Confesse as faltas que lhes são ocultas. Então, aqui eu coloquei que há pecados tão corriqueiros, tão costumeiros, que de imediato nós nem discernimos, né? Mas mesmo assim, são pecados que nós devemos estar confessando, né? Então, a exemplo de Davi, vamos lá em Salmos, vamos voltar lá para Salmos, no 19. Salmos 19, no versículo 12. Então, Salmos 19, no versículo 12, nos fala assim: Quem há que possa discernir as próprias faltas? A outra versão que eu coloquei aqui é: Quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que desconheço. Então, até isso nós temos que colocar diante do Senhor. Daqueles erros que nós ainda nem discernimos, nem temos consciência que são erros mesmo, né? E lá nos Salmos 139, um pouquinho mais para frente. Vamos lá. Então, no 139, versículo 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. A gente sempre pensa nesse salmo, né? Às vezes louvamos, sonda-me, Senhor, o Senhor conhece o meu coração, porque às vezes nem nós temos consciência do que se passa no nosso coração. Nem nós temos consciência das nossas maldades, dos nossos sentimentos. Né? Num mundo tão cheio de informações,
que nos geram tantos sentimentos, nos gera tantos estados emocionais, né? Que essa é uma oração que nós temos que fazer mesmo. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova e conhece os meus pensamentos. E se há algo mal, né? Que o Senhor guia-me pelo caminho eterno, que nos leve à eternidade. Então, essas são as faltas que são ocultas, que muitas vezes nem nós ainda estamos conscientes que aquilo é realmente um pecado. Próximo. Então, aqui nós vamos falar um pouquinho sobre as formas de confissão. Eu coloquei 2 casos aqui. A confissão individual e a confissão coletiva. Vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas. A individual, você usa o verbo na primeira pessoa do singular. Daí eu coloquei, né, o exemplo, que é o caso de Davi, que está lá em 2 Samuel, no capítulo 12, versículo 13. Vamos voltar um pouquinho aqui, 2 Samuel. No capítulo 12, versículo 13. A palavra do Senhor nos diz assim: Então disse Davi a Natã: Pequei contra o Senhor. Disse, né? Pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: Também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Então, está em 2 Samuel, no capítulo 12, versículo 13. Então, aqui está dizendo Davi na primeira pessoa, do singular. Está falando eu pequei contra o Senhor, né? E a forma coletiva, que nós temos responsabilidade também com o meio que estamos, né? Então, nós vamos usar o verbo na primeira pessoa do plural, que é o caso de Neemias. Vamos lá em Neemias. Então, lá em Neemias, no capítulo 1, Neemias, capítulo 1, no verso 6. Eu hoje faço perante ti, de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti. Também eu e a casa do meu pai temos pecado. Então, aqui ele está falando de uma forma coletiva, né? Ele tem falado que ele e a casa do pai, né? E o povo estavam pecando contra o Senhor, né? Então, existem essas 2 formas aí de confessarmos, de uma forma singular, quando é o nosso pecado, e quando é de onde nós estamos plantados, né? Na nossa casa, nossa nação, nosso povo, né? Nossa igreja, né? Sempre bom nas nossas orações lembrarmos do coletivo, de nós como um todo, nós como um corpo, né? Então, são essas 2 formas aí de confessarmos. Ok? Vamos para o próximo. Deixe seus comentários, tendo dúvidas, vão nos acionando aí. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre os obstáculos à confissão, né? O que nos segura de confessarmos os nossos pecados, o que nos impede de nos chegarmos ao Senhor e nos quebrantarmos ali, nos arrependermos ali. Então, eu coloquei, eu acho que eu coloquei aqui em primeiro lugar o orgulho, né? Não admitirmos que pecamos. Então, eu coloquei assim, não quer admitir que pecou. Tais pessoas preferem fugir a vida inteira da justiça divina, a semelhança de Caim,
né? Vamos lá em Gênesis, no capítulo 4, no versículo 14. Então, em Gênesis, Caim quis ficar errante, né? Então, vamos até essa passagem que está lá no 4,14. Eis que hoje me lanças da face da terra e da tua presença. Hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar, me matará. Então, eu acredito que aqui ele preferiu fugir. E muitas vezes nós preferimos fugir de muitas situações do que encarar quem nós somos mesmos, do sentimento que estamos carregando. Então, nós preferimos, né, nos escondermos, sermos fugitivos errantes. Então, isso é orgulho. Então, eu coloquei aqui que o primeiro obstáculo é o orgulho. Então, vamos para o segundo. O segundo obstáculo que eu coloquei é a consciência endurecida. O pecador, ele não percebe o seu próprio pecado. Enxerga com facilidade o pecado dos outros, alheio, mas é incapaz de se ver. É uma característica de alguém também bem orgulhosa, né? Não olhar para os seus defeitos e sempre apontar o outro, né? Então, a segunda característica é essa consciência endurecida, é não se perceber. Perceber sempre o outro, olhar sempre o outro e nunca olhar para você, nunca olhar para si e identificar que você é pecador, né? Então, vamos lá em Jeremias 16, 10. Vamos até lá. Jeremias 16, 10. Vamos ver o que a palavra nos ensina, né? Porque é só através dela que nós adquirimos consciência, né? Para não pecarmos, para voltarmos à nossa sanidade e nos arrependermos, né? Porque a palavra é que nos liberta e é o Espírito, e é através do Espírito, né? Que nós vamos nos aproximando do Senhor e nos convencendo dos nossos pecados, né? Então vamos lá. Por que pronuncia o Senhor sobre nós todo esse grande mal? E qual é a nossa iniquidade? E qual é o nosso pecado que cometemos contra o Senhor nosso Deus? Então aqui ele está, né? Não entendendo porque todo aquele mal sobre a situação, né? Qual a iniquidade? Se questionando, né? É a consciência endurecida, é a falta de sobriedade. Então, coloquei os dois obstáculos aí. Vamos para o próximo. Esse aqui, eu meditei muito nesse terceiro, que fala assim: medo de pecar outra vez. O pecador admite que pecou, mas já cometeu o mesmo pecado outras vezes e não está seguro de que não cometerá mais. Então prefere não confessar a reincidência. Porém, o não confessar vai deixar a porta aberta e lhe causar grande prejuízo. Se houver arrependimento, nada o impede que ele volte à confissão quantas vezes forem necessárias. Aqui, 2 pontos me chamou a atenção, né? O primeiro é que existem, né, existem pecados que as pessoas têm dificuldade de se libertar. E às vezes não se sente nem digna de chegar mais à presença do Senhor e pedir perdão. Então ela prefere nem pedir perdão, só que esse não pedir perdão, ela abre uma porta gigantesca, né, para que Satanás haja na vida dela. Ela não traz à luz o pecado dela,
daí Deus não tem como agir, né? Porque aquilo lá fica em oculto. E outra, ela não se sentir digna de se chegar a um Deus que é misericordioso. E aqui está dizendo que se houver o arrependimento verdadeiro, nada, nem ninguém nos impede de nós voltarmos quantas vezes foram necessárias. Então, nós vamos lá em Mateus, no capítulo 18, 22, né? Lá em Mateus, no capítulo 18, 22, nos fala assim. Respondeu-lhe Jesus, não te digo que até 70 vezes, mas até 70 vezes 7. Então, eu acho que nós temos a obrigação, né, de ajudar quem caiu, quem está caído, né, porque se houver arrependimento, Deus é fiel para nos perdoar, né, para curar, para nos restaurar, para nos levantar. E quem somos nós, né, o da consciência endurecida, que não nos enxergamos e só enxergamos o outro? Então, esse terceiro aí falou muito comigo, assim. Que às vezes a gente fala assim, mas de novo a pessoa fez isso, de novo tá assim, tá assado, né? Mas aqui tá dizendo, isso não edifica ela, isso não ajuda ela, a acusação. Nós temos que trazer ela para perto, para que ela se sinta, né, na condição de se chegar ao Senhor, se arrepender e ali ela ser restaurada, porque Jesus está nos dizendo que é 70 vezes 7. E lá em Lucas, no 17, 4, Lucas 17, 4. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo, estou dizendo, estou arrependido e perdoa-lhe. Então, se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo dizendo, arrependo-me, perdoa-lhe. Então, o Senhor está nos ensinando a termos esse coração perdoador. O 4, noção de pecado. O pecador não sabe ao certo o que é pecado. Dá mais atenção às tradições, às culturas, né, do que à palavra do Senhor. Por isso que nós estamos aqui na escola bíblica, conhecendo a palavra. Porque muitas vezes a pessoa ela não tem noção do que é pecado. Ela nem sabe o que está fazendo, o que está pecando, né? E está fazendo, porque ela não tem consciência. Por isso a importância de nós buscarmos a palavra do Senhor, porque ela vai nos instruindo, né? Então, lá em Mateus, vamos voltar um pouquinho, Mateus 15, 6. Mateus 15, 6 fala assim: Esse jamais honrará o seu pai e sua mãe, e assim invalidaste a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Aqui eu coloquei, e assim invalidaste pela vossa tradição o mandamento de Deus. Então, às vezes, as pessoas invalidam os mandamentos do Senhor para seguir tradições. É isso que a palavra está nos dizendo. Por quê? Porque não tem conhecimento, ainda não tem consciência da palavra de Deus. Então, que possamos, né, proclamar a palavra do Senhor. Então, agora nós vamos falar algumas coisas sobre alguns alertas que Deus nos dá quando nós estamos em pecado, né? Eu coloquei os alarmes de Deus.
Então, assim como a febre anuncia a existência de uma anormalidade no nosso organismo, né? Deus faz uso de alguns expedientes para levar o pecador, né? Tem um a mais ali, me desculpem, à prática da confissão. Então, vamos falar um pouquinho sobre os alarmezinhos de Deus, a febre de Deus. Assim, me expressando, né? O primeiro alarmezinho aqui que eu coloquei é a falta, diminuição ou perda de paz de Cristo, da paz do Senhor, né? A paz interior é uma das maiores riquezas do Evangelho. Então, lá em João, no capítulo 14, 27, nos fala assim. Vamos até lá? Então, vamos lá em João, no capítulo 14, versículo 27. Nos diz assim: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-lo-á dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Outra versão que eu coloquei aqui é: Deixo a paz a vocês, a minha paz dou a vocês. Não a dou como o mundo dá. Não se perturbe o seu coração. Não tenham medo. Então, um dos alarmes aqui que eu coloquei é a perda de paz. Então, quando há um pecado oculto, um pecado não confessado, a pessoa ela fica inquieta, ela fica sem a paz de Deus mesmo, né? O segundo alarme que eu coloquei é a interrupção brusca da alegria. A alegria não combina com o pecado. A alegria é algo constante na vida do crente, né? Então vamos lá em Filipenses, no capítulo 4, versículo 4 também. Vamos lá em Filipenses. Passei aqui. Filipenses 4, 4. A palavra do Senhor nos fala assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. E lá em Salmos 38, 18. Vamos voltar. Salmos 38, 18 nos fala assim: confesso a minha iniquidade, suporto tristeza por causa do meu pecado. Aqui está escrito: confesso a minha culpa, em angústia estou por causa do meu pecado. Então aqui fala sobre os dois sinaizinhos, né? A alegria, né? Que quem está em pecado não tem aquela alegria no Senhor. E fala da angústia, da tristeza, da culpa, né? Que é o primeiro alarme lá também, que eu citei, da falta de paz. A pessoa ela vive angustiada, ela não se sente em paz, né? Então, a perda da alegria também é um alarme, né? Que Deus nos dá para a gente poder, né, estar alerta aí. O que tem tirado a nossa alegria, o que tem tirado a nossa paz. Vamos ficar alertas. Vamos para o próximo. Coloquei lá que a terceira é a pressão da boa consciência. Se a consciência não for toda perdida, nem danificada, ela exerce um papel acusatório muito válido. Então, né, Jesus aguçou a consciência dos escribas, dos fariseus, que levaram aquela mulher, né, que foi surpreendida num ato de adultério, levou ela lá, né, e de repente Jesus, né, fez uma pergunta e foi saindo do local um a um. Isso lá está em João 8, 9. Vamos até lá. João 8, 8, 9 nos fala assim: mas, ouvindo eles essa resposta,
e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Então, outra versão, quando ouviram isso, redarguidos da consciência, saíram um a um e começar pelos mais velhos até aos últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. Então, é a nossa consciência, né? Como nós falamos aí anteriormente. E nós só conseguimos essa consciência através, né, da busca pela presença do Senhor, a busca pelo Espírito Santo, leitura da palavra, que começamos a adquirir consciência. E o quarto é a palavra acusatória de alguém. Às vezes é necessário essa palavra, que alguém diga que, né, que nós estamos em pecado, que ele pecou. Foi o caso lá do profeta Natã, que fez com o rei Davi, lá em 2 Samuel 12:7. Vamos até lá? Então, 2 Samuel 12:7. Então disse Natã a Davi: Tu és o homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eu te ungi rei sobre Israel e te livrei das mãos de Saul. Né? Então foi quando o profeta Natã, me desculpem, falou lá que aquele homem que ele estava contando aquela história era o Davi. Né? Então, às vezes alguém precisa nos falar, viu? Não tá legal isso, né? Nós temos essa, eu não vou falar obrigação, mas, né, das pessoas que estão próximas, pessoas que nós temos intimidade, de falarmos, olha, não é legal essa atitude, né? Nós abrir os olhos dela, às vezes ela não tá espiritualmente, né, muito legal para identificar que aquilo não agrada o coração de Deus. Então, esses são os 4 alarmes aí de Deus. E para nós concluirmos, né, as práticas da confissão, eu coloquei lá em 1 João 1,9. Vamos lá, 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Né? Então, que você possa tomar posse das promessas do Senhor, faça, né, a confissão devida e levante-se de seus joelhos na certeza de que alcançou ambas bênçãos, que é o perdão e a purificação dos nossos pecados. Né? Que a palavra do Senhor possa falar ao seu coração, né? Que tudo que está em oculto ou se há algo a ser confessado, coloca diante do Senhor. Se é um conserto com o outro que temos que tem que ser feito, ore, né? Peça para o Senhor preparar o melhor momento, porque porque é libertador, né? A gente tirar os nossos pesos, tirar as mochilinhas das costas, é libertador nós confessarmos, nós nos arrependermos e trazendo à luz os nossos pecados, nós temos oportunidade do Senhor fazer todas as coisas novas, né? Mais encobrindo, mentindo, não sendo honestos com nós mesmos, aí Deus não pode trabalhar, ele não trabalha na mentira. Então, era isso que eu gostaria de deixar para vocês, né, se há consertos a serem feitos, se há perdão a ser liberado
perdoe, libere. Se você tem que pedir perdão para alguém, peça enquanto há tempo de você pedir. Faça os consertos que necessitam ser, que a partir daí Deus pode trabalhar, Deus pode agir, Deus pode fazer infinitamente mais do que pedimos, do que pensamos, enfim, pode derramar bênção sem medida sobre a nossa vida. Amém? Obrigada novamente pela oportunidade. Deixe seus comentários, participe conosco das aulas. É importante para nós sabermos o feedback de vocês, esse retorno de vocês. Vamos orar e agradecer essa oportunidade. Poderoso Deus, amado Pai, obrigada pela Tua palavra, obrigada porque nós sabemos que a Tua palavra nos liberta, a Tua palavra nos convence dos nossos pecados, que o Senhor, Pai, poderosamente atue no nosso coração, na nossa consciência, tenha liberdade nas nossas vidas, Papai. Guarda a nossa casa, guarda, Senhor, nós de todo mal, livra-nos, Senhor, do maligno, e que o Senhor, Papai, nos restaure para que possamos ser imagem e semelhança do Senhor nesta terra, Deus. Em nome de Jesus, oramos e te agradecemos. E muito boa noite para vocês, meus irmãos, minhas irmãs. A paz do Senhor.